dos Salmos, capítulo de número 34, versos de número 1, 2 e 3. Salmo de número 34, versos 1, 2 e 3. Diz assim, Salmo 34: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Novamente, verso 1, 2 e 3. Bendirei o Senhor por tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma vai se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Fica de pé no seu lugar, meu irmão e irmã. Vamos orar ao Senhor. Vamos fazer isso que esse salmo diz. Vamos bendizer o nosso Deus. Vamos louvá-lo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, fazer uma oração ao Senhor, agradecer pela vida, pela sua família, agradecer pelo sustento do Senhor sobre a sua casa e pela oportunidade que você tem, junto comigo, junto uns com os outros, de bendizermos, de exaltarmos, glorificarmos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos congregados e reunidos para adorar ao Senhor. Tu és digno, ó Deus, do nosso louvor. Tu és digno, ó Deus, da nossa adoração. E Pai, eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos visite nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito, ó Pai, infunda em nós o amor pelo Teu reino, pela Tua palavra, pela Tua verdade, ó Deus. E como diz esse salmo, nós queremos bendizer a Ti, queremos louvar o Teu nome, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno de adoração e de louvor. Seja com o Teu povo que está reunido neste lugar, seja com aqueles que estão a caminho daqui, traga debaixo dos Teus cuidados. E nesta manhã, Pai, nós pedimos ao Senhor, nos abençoe com a Sua presença nesse lugar. Sabemos que o Senhor está presente entre nós, mas queremos a Tua presença manifesta, Deus, tocando a nossa vida, renovando o nosso ser, ministrando em nós a alegria, a força e ânimo do Teu Espírito Santo. Seja engrandecido, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vamos louvar a Ele com toda a nossa coração, com toda a nossa alma e nossas forças. Aleluia.
vou desejá-lo aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, da casa louvarei, Ele vem me buscar e com Ele eu viverei. Eu não sou daqui, da casa louvarei, Ele vem me
glorifica o Senhor verdadeiramente? Você pode rasgar o seu coração. Será que você pode negar o Senhor que é Ele? Aleluia. Aleluia.
te darei a minha canção, doces palavras te darei, sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, e pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito, e a visão da
da volta do Senhor. A vida humana não se resume apenas em nascer, crescer, trabalhar, desfrutar e morrer. Existe uma eternidade. Existe uma eternidade. E se eu e você não estivermos vivos quando Cristo voltar, nós vamos morrer. Mas sabemos que Ele preparou algo para nós na eternidade. E o que sustenta a nossa vida na caminhada é essa certeza, essa confiança. Muitas pessoas têm limitado a sua vida apenas a essa existência terrena. Talvez você conheça pessoas da sua família, da sua vizinhança, amigos seus, que parece que só tem uma perspectiva das coisas terrenas. Existe uma eternidade, irmãos. E essa eternidade, ela está reservada para aqueles que entregarem a vida ao Senhor. Talvez você conheça pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, pessoas que precisam da salvação. Eu queria dizer agora, você orasse por eles. Você trouxesse à sua mente três pessoas da sua família, da sua vizinhança, que precisam ter essa perspectiva da eternidade, que precisam ter um encontro com o Senhor. Irmãos, nós cremos que aquele que veio a este mundo, morreu e ressuscitou e vive para todos sempre. Porque se não há perspectiva da eternidade, qual é o sentido disso tudo aqui? Não há nenhum sentido. Mas nós cremos que Cristo veio ao mundo, sim, que Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, que Ele venceu a morte, vivo está para todo sempre, e que Ele há de voltar quando chegar aquele grande dia, um dia preparado pelo Senhor, um dia programado pelo Senhor. E as profecias bíblicas se cumprem aos nossos olhos. A cada dia que passa, as profecias da palavra de Deus se cumprem.
Existe uma realidade eterna, Deus. Eu sei, Senhor, que vai valer a pena, sim. Quando chegar aquele dia, Deus, quando o céu se abrir e o Cordeiro aparecer com as miríades das hostes celestiais, acompanhado de milhões e milhões de anjos naquele dia, aqueles que depositaram a fé em Ti, aqueles que viveram a Deus intensamente para Ti, se gloriarão, mas naquele dia, os frios, os apáticos, os ímpios vão tremer de medo, ó Deus, porque verão a displicência que tiveram para contigo. Aquele dia será um dia glorioso, onde muitos de nós diremos: valeu a pena ter fé em Cristo, valeu a pena ter a fé no Senhor, valeu a pena dedicar a vida ao Teu reino, valeu a pena pregar a Tua palavra, valeu a pena viver em santidade, valeu a pena usar os dons para a expansão do Teu reino. Mas naquele dia, ó Deus, muitos ficarão tremendo, Senhor, porque verão, ó Deus, a maneira displicente, descomprometida, verão a maneira ímpia que viveram as suas vidas, e naquele dia muitos dirão: esconde a nossa face do Senhor, cai sobre nós montes, esconde-nos a face do Altíssimo. Que não seja assim conosco, ó Pai, mas que possamos dizer como Teu povo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena Te servir, valeu a pena viver para a glória do Teu nome, valeu a pena andar em santidade divina, valeu a pena, ó Deus, comungar com o Teu povo, estar na comunhão do corpo de Cristo, valeu a pena. Ó Pai, renova a nossa fé, renova a nossa fé, Senhor, renova a nossa fé, ó Deus, em Ti, e a nossa certeza de que estamos rumando para a eternidade, e que vai valer a pena tudo isso, vai valer a pena entregar a vida a Jesus, valeu a pena ter dedicado a vida pelo Teu reino. Aleluia. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o dia chegar, quando o grande dia chegar. Então agora a gente não para mais, vamos continuar com os cultos. Então, 3 semanas sem culto de quarta-feira. Agora a gente vai continuar normalmente, tá bom? Então, quarta agora, 8 da noite, você que pode vir, venha para o culto de quarta-feira, tá bom? É o culto Passos de Fé, sempre de 8 às 9, 10, 9 e 15 da noite. Próximo domingo nós vamos começar um ciclo novo na escola bíblica dominical. Eu vou estar dando aulas durante os meses de janeiro, fevereiro, esse restante de janeiro, fevereiro e início de março,
sobre a história bíblica, a história de Israel. Nós vamos ver desde o cativeiro babilônico, ou melhor, desde a divisão do reino de Israel até o Novo Testamento. Vai ser bastante interessante. Você quer entender a história bíblica, você quer entender como é que se formou aquele cenário do primeiro século, as cartas do Novo Testamento, os Evangelhos, e entender o que aconteceu naquele período ali anterior a Jesus. Então a gente vai começar um estudo sobre o panorama do Novo Testamento, história de Israel e o panorama do Novo Testamento. A gente vai começar na semana que vem, tá bom? A partir das 9 da manhã, de 9 às 10, 10 e 10, a nossa escola bíblica será em período aí dentro desse estudo. O senhor Denise para chegar mais cedo, para você poder estudar conosco a palavra, vai ser bastante interessante. Traga coisas para anotar, porque a gente vai ter bastante coisa aí para ver. Você que veio trazer o seu dízimo, sua oferta, sai do seu lugar. Pai, nós apresentamos ao Senhor os dízimos, as ofertas do teu povo, daqueles, ó Deus, que apresentaram aqui no altar, daqueles que durante a semana depositaram na conta da igreja, Deus, os seus dízimos e ofertas. Abençoa os teus filhos, dê a eles um ano de 2023 abençoado, no aspecto financeiro, material, que seja um ano próspero na vida da tua igreja, Pai. Que os teus filhos sejam generosos em compartilhar aquilo que o Senhor coloca em suas mãos, e que eles este ano de 2023 possam ter suas conquistas financeiras e materiais, mas reconhecendo sempre a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Nós apresentamos, portanto, os dízimos e ofertas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, meu irmão e irmã? Aleluia. Obrigado, Nicolas, Gabriel, Manuel, Rose, Luíse e a Miriam também. Romanos capítulo 12, pega a sua Bíblia e abra lá. Romanos capítulo 12, verso de número 11, livro de Romanos. As crianças já poderão ir para o culto infantil. Romanos capítulo 12, verso de número 11, diz assim as Sagradas Escrituras. Romanos 12, verso de número 11, diz assim. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11, diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Vou ler de novo, Romanos 12, 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Esse texto é o texto que está direcionando a minha vida nesse início de 2023. É o texto que está me influenciando, ou que está ministrando ao meu coração. O apóstolo Paulo disse aos irmãos de Roma: nunca lhes falte o zelo. Que nunca falte na sua vida zelo pelas coisas de Deus. Veja, ele não está dizendo tenha zelo, ele está dizendo nunca falte o zelo. Não pode faltar zelo em nossa vida espiritual. Diz ainda no texto: sejam fervorosos. É uma ordem, é uma ordem bíblica, é uma ordem do Senhor. Você e eu precisamos ser pessoas fervorosas, quentes na nossa vida espiritual. E se assim formos, fatalmente iremos servir ao Senhor. Esse texto é uma direção para a maneira como eu e você devemos administrar a nossa vida espiritual. Como diz o texto, nunca falte zelo na sua vida. Não pode haver na sua vida, na minha, falta de zelo espiritual. Nossa vida espiritual não pode estar apagada. Temos que ser fervorosos no Espírito. E diz ainda o texto: precisamos servir ao Senhor. Semana passada eu comecei a falar sobre este tema, restaurando
fervor e o zelo da vida espiritual. A maneira como você e eu vivemos a nossa vida espiritual depende da forma como nós a administramos. A sua vida espiritual é responsabilidade sua. Você é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável pela maneira de cuidar da sua espiritualidade. E diz o texto a nós o seguinte: que para cuidar da vida espiritual, nós precisamos manter o zelo. Não pode faltar zelo na nossa espiritualidade, mas também não pode faltar fervor. O que está acontecendo com a vida de muitos cristãos no mundo? Estão com a sua vida espiritual apagada, estão com a sua vida espiritual fragilizada, estão com a sua vida espiritual fraca e capenga. Por quê? Porque está faltando zelo, está faltando fervor, está faltando serviço ao Senhor. A vida espiritual precisa ser marcada por esse elemento: zelo espiritual, fervor espiritual e serviço a Deus. Semana passada eu comecei a falar sobre isso e disse o seguinte: o fervor espiritual foi a grande tônica da igreja primitiva. O que explicou a igreja de Jesus sair do contexto de Jerusalém e ter alcançado todo o Império Romano, mesmo debaixo de perseguição, era o fervor e o zelo espiritual. E era por causa do fervor e do zelo que a igreja cresceu, se espalhou e alcançou várias partes do Império Romano. Vimos semana passada que fervor e zelo em nosso relacionamento com Deus é algo que não podemos perder. Se na sua vida espiritual perdeu-se o fervor, se na sua vida espiritual perdeu-se o zelo, você precisa lutar urgentemente contra isso. Você não pode perder, eu não posso perder, nós não podemos perder o fervor e o zelo espiritual. Precisamos lutar continuamente para estarmos fervorosos no Espírito, zelosos com as coisas de Deus e ao mesmo tempo também servindo a Ele. Vimos na semana passada que o fervor e o zelo são resultado do despertamento espiritual. O que faz uma pessoa estar fervorosa e zelosa é porque ela despertou, é porque ela acordou, é porque ela saiu do sono. Já viu você quando acorda pela manhã e você está meio sonolento? Fisicamente falando, quando a gente acorda pela manhã, geralmente estamos meio sonolentos. Alguns de nós, para engrenar ao longo do dia, precisa tomar um bom café, café puro, ou fazer uma atividade física para acordar. Só que não dá para ficar o dia inteiro sonolento, fisicamente falando. Porque quando a gente está sonolento no nosso corpo, as nossas potencialidades, elas diminuem. A gente tem pouco rendimento. Então nós temos que despertar. E alguns têm os seus meios de despertar. Como eu disse, alguns tomam café, outros fazem atividade física, outros tomam banho gelado, outros fazem alguma coisa para acordar. Acho que o André não desse tomar banho gelado logo cedo, né, André? É muita coragem tomar um banho gelado logo cedo. Acordar, despertar. Mas esse princípio também tem que ser aplicado na vida espiritual. Precisamos despertar. Quem desperta espiritualmente tem zelo e tem fervor. Abra sua Bíblia em Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Esse é um capítulo à frente aí onde nós vimos. Olha o que diz o texto: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Vamos ler de novo o versículo 11 de Romanos 13. Paulo diz: compreenda o tempo em que a gente vive. Que tempo é esse que nós vivemos,
vazia espiritual, um tempo em que as pessoas se voltam mais aos prazeres do que a Deus, um tempo de decadência moral e ética, um tempo de maldade e violência, um tempo de dureza de coração, um tempo de rebelião, um tempo de implosão de valores, um tempo de famílias destruídas, um tempo de pessoas demolidas emocionalmente. Que tempo é esse que a gente vive? É um tempo difícil, ruim e mau. E aí Paulo fala: compreendam o tempo em que vivemos e desperte do sono, desperte da sonolência espiritual. Não permita que o sono espiritual se instaure na sua vida, porque senão a decadência moral e ética pode bater na sua porta, senão a frieza de coração pode te dominar, senão a rebelião pode direcionar os seus passos. Desperta do sono, acorda, não permita que a condição moral e espiritual da sociedade formate a sua mentalidade. Desperta, 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 acorda. É o que Paulo está dizendo. É tempo de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando nós a recebemos. Por quê? Porque Cristo está voltando. Quem desperta espiritualmente, quem acorda tem fervor. Quem desperta espiritualmente, quem acorda tem zelo. Quem desperta espiritualmente, quem acorda serve a Deus. Nós começamos a ver isso na semana passada e vimos que fervor é a ideia de estar fervendo, de estar intenso, uma chama. Você é o responsável por isso. Eu sou o responsável por isso. Eu sou responsável pela minha vida espiritual. Eu não posso admitir que o sono se instaure em minha vida. O sono espiritual. Eu sou responsável para manter o selo, para manter o fervor, para manter o ânimo de servir a Deus. Vimos semana passada, portanto, que ser fervoroso é um mandamento, é uma ordem. Nunca lhes falte o zelo. Estejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor, é um mandamento, mas também é uma necessidade. Eu preciso estar fervoroso no meu coração. Eu preciso ser zeloso, porque senão a decadência espiritual vai me dominar. E é isso que está acontecendo com muitos crentes. Estão entrando em decadência espiritual. Por quê? Porque não estão cultivando o fervor e o zelo. Por que eu preciso de fervor e zelo? Só porque é um mandamento? Não, não é só porque é um mandamento. É também uma necessidade da minha vida. Eu preciso estar fervoroso, zeloso. Ser fervoroso e zeloso é uma parceria com o Espírito Santo. E na semana passada, eu comecei a mostrar o que pode explicar a perda do fervor e do zelo na vida de alguns de nós. Por que alguns de nós perdem o fervor, perdem o zelo e perdem a disposição de servir a Deus? E aqui eu elenquei algumas coisas. A primeira delas que eu elenquei, o pecado. O pecado rouba de nós o fervor e o zelo. Se você e eu alimentamos pecados no coração e impurezas, esses pecados e impurezas vão roubar o fervor e vão roubar o zelo. E vai gerar em nós a indisposição para servir a Deus. Muitos hoje que não querem usar os seus dons e talentos no serviço a Deus é porque o pecado, as impurezas ou outros elementos roubaram o fervor, roubaram o zelo. Segunda coisa que eu falei semana passada, que pode roubar o zelo e fervor de nós, a falta de dedicação. Quando eu deixo de me dedicar
a negligência com o Espírito Santo. O Espírito de Deus quer se relacionar com você. O Espírito Santo quer ter um relacionamento contigo. E como é que você e eu cultivamos um relacionamento com o Espírito Santo? Tendo tempo com Deus. Leitura da palavra, oração, jejum, busca do Senhor. Meu irmão, você está buscando a Deus? Você está separando tempo para buscar a Deus? Você está tendo tempo na sua semana, no seu dia, para orar, ler a Bíblia, jejuar, buscar a Deus? Você está tendo tempo para isso? Se você não separar tempo com o Espírito Santo, o zelo e o fervor vão sumir da sua vida. Precisamos ter tempo com o Espírito Santo. Outra coisa que eu falei semana passada: o que rouba de mim o fervor e o zelo? As distrações do entretenimento. Irmãos, o entretenimento é muito bom, mas o excesso de entretenimento mata a nossa vida espiritual. E o que pode ser o excesso de entretenimento? É o tempo exacerbado que eu tiro para o meu lazer, que eu tiro para os meus jogos e diversões, que eu tiro para os filmes e séries que vejo. Você pode fazer tudo isso, mas se isso está em excesso na sua vida, se o excesso de entretenimento está sendo uma realidade em você, isso vai matar a sua vida espiritual. As servas de Deus, as servas do Senhor, que gastam mais tempo vendo séries televisivas do que orar e buscar a Deus. Aos que gastam mais tempo acompanhando o seu time de futebol, acompanhando o seu time em algum outro esporte, acabam se entretendo mais, tendo mais tempo com esses entretenimentos do que com Deus. O excesso de entretenimento mata a nossa vida espiritual. Falei semana passada, o excesso abusivo de mídias sociais. Quanto tempo você perde na frente das mídias sociais? Quanto tempo você gasta com TikTok, Instagram, Facebook, Twitter? Tem pessoas que perdem horas preciosas do seu dia na frente disso. Tem pessoas que ficam 2, 3 horas por dia vendo mídias sociais, onde poderiam estar lendo um livro para edificar, e não faz. O excesso de entretenimento pode roubar de nós o fervor. E a última coisa que eu falei semana passada, porque eu quero complementar: o cansaço e a prostração. Irmãos, quando estamos por demais cansados fisicamente e prostrados, isso pode matar a nossa vida espiritual. E uma coisa que eu tenho entendido é que nós precisamos de energia. Quando eu falo energia, não é energia esotérica, você vai ficar sentado ali, não é isso não, mas é energia física no corpo. Por isso eu tenho que cuidar da minha saúde. Por isso que eu preciso cuidar de mim. E se eu estou com alguma dificuldade, eu vou buscar um tratamento. Eu vou agora, daqui a 2 semanas, fazer mais um outro check-up. Eu tenho que ver como é que eu estou. Porque eu lhes confesso que eu estou sentindo o corpo meio devagar. É a idade, né? Vai chegando. Mas eu luto contra o meu corpo. Eu luto contra o meu corpo. Irmãos, eu estou numa fase, os irmãos sabem que eu gosto de ler bastante. Mas tem hora que eu, quando eu estou lendo, dá aquelas pestanejadas, eu não era assim. Sabe o que eu faço? Eu leio o tipo lento. O tipo lento. Não, eu luto contra o meu corpo. Porque se eu deixar o cansaço me dominar, irmãos, isso vai matar a minha vida espiritual. Sabe aqueles dias que você acorda, que você quer ficar deitado muito tempo? Você acha que isso não acontece comigo? Acontece. Parece que a minha cama tem aquela minha cara. Aí eu luto contra ela, falando, você não vai me dominar, eu saio dela, eu dou um pulo. Tem dias que eu dou um pulo da cama. Eu pulo. Não,
o cansaço e a prostração podem roubar o meu fervor espiritual. Agora tem mais outros elementos que eu não falei semana passada. O que pode roubar o fervor e o zelo espiritual na minha vida? A inquietação interior. Sabe quando você está inquieto dentro de você? Você está agoniado, preocupado. Quando dentro de você está tudo conturbado. Você já teve essa experiência? Claro que teve, todos nós temos. Essa inquietação interior que vem com preocupação, ansiedade, angústia, solução de problemas que temos que solucionar. Essa inquietação interior, ela pode roubar o nosso fervor. Pastor, o que eu faço para que essa inquietação não me domine? Busque a Deus. O que diz a palavra? Aquietai e saber que eu sou Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Uma inquietação inexplicável tomou conta de você? Como está você hoje interiormente? Como está a sua alma? Você está preocupado com alguma coisa? Ansioso por algo? Ansiosa por algo? Você está com mar de preocupação? Medo? Como é que está dentro de você sua alma? Essa perturbação da alma, essa perturbação interior pode roubar o fervor e o zelo na sua vida. Pastor, o que eu faço? Se aquietar, entre na presença de Deus. Pastor, mas eu não consigo falar, então não entre na presença do Senhor e fica quieto. Mas se aquiete. Essa inquietação, ela só sai da gente quando a gente ora. Sabe qual que é a solução para a inquietação da alma? Oração. Sua alma está aflita, está perturbada, preocupada, tensa, ansiosa. Pare para orar. Oração é um remédio. Entre na presença do Senhor, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua alma. Não foi assim que Paulo disse aos irmãos de Filipos? Abra sua Bíblia lá em Filipenses 4. Filipenses 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Porque quando a ansiedade domina a gente, meus irmãos, a preocupação passa a ser o nosso chefe. A alma fica angustiada, tensa. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Verso 7. Diz lá, verso 7. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. O que eu faço quando eu estou inquieto dentro de mim? Eu preciso orar. Entre na presença de Deus. Pastor, não tenho nem força de orar. Vai lá e fala isso para o Senhor. Deus, me ajuda a orar. Fica quieto aí. E fala, Senhor, me ajuda a orar. E de repente o Espírito Santo começa a orar através de você. Quando a gente começa a apresentar a Deus os nossos pedidos, quando a gente começa a apresentar a Deus aquilo que angustia a nossa alma, uma paz inexplicável. O que é a paz que excede o entendimento? Uma paz que você não explica. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou no meio de um turbilhão, problemas, dificuldades, mas tem uma paz na minha alma que eu não consigo explicar. Que paz é essa? É a paz de Deus. E aí, se assim você administrar sua vida, buscando ao Senhor, o zelo e o fervor não serão tirados de você. A Bíblia diz, Salmo 55, 22, olha o que diz lá:
Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. O que eu estou dizendo a você? Estou lhe dizendo que se a sua alma estiver inquieta, se dentro de você houver preocupações e ansiedades e angústias, isso vai roubar o fervor e o zelo. Como que você combate isso? Orando, buscando ao Senhor. Salmo 42, 11, eu gosto desse salmo. Olha o que diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. Eu reconheço o papel fundamental dos terapeutas, dos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. É fundamental o trabalho desses profissionais da psique humana. Só que eu vou dizer para você que existe um remédio poderoso chamado oração. É fato que uma pessoa ela está desestruturada em suas emoções. O trabalho desses profissionais é fundamental, mas o que é essencial é a oração, é a busca ao Senhor, para fortalecer a nossa vida interior. Somente na oração você receberá ajuda para se libertar da inquietação do seu coração. Se o seu coração está inquieto, ora. E sabe o que me chama mais a atenção? É como que o povo de Deus às vezes não entende isso. Quando se convoca as pessoas para orar, muita gente perde uma oportunidade tremenda de receber uma ministração do Senhor, não pagar o preço para orar. E o império das trevas vai fazer de tudo para você não orar. O império das trevas vai fazer de tudo para que você não separe tempo para buscar a Deus, para que a sua alma esteja quieta, para que dentro de você esteja essa desestrutura interior. E quem se encontra assim não tem fervor e zelo. Outra coisa que pode roubar o fervor e o zelo espiritual: desânimo. O desânimo. Escute isso. O desânimo é uma arma que neutraliza muitas pessoas. Você e eu, constantemente, somos bombardeados para ficarmos desanimados com uma série de coisas. Desanimado com o trabalho, com a esposa, com o esposo, com o filho, desanimado com a vida financeira, desanimado com a vizinhança. Vira e mexe, nós somos bombardeados a ficarmos desanimados. Qual que é o problema do desânimo? É que o desânimo tem uma capacidade de nos paralisar. Nós não podemos aceitar desânimo em nossa vida. Pastor, quer dizer que o senhor não é atacado pelo desânimo? Muitas vezes. Só que eu luto contra ele. E é uma luta. É uma luta. Às vezes tem situações, circunstâncias que querem desanimar você totalmente. E a vontade que dá é de parar tudo, chutar o balde, largar, deixa rolar. Só que o desânimo, se chegar nessa condição, vai neutralizar, paralisar você totalmente. E aí uma frase que eu guardei: desanimar é não olhar para longe o suficiente. Quem desanima é porque deixou de olhar longe, só olha para perto. Ela tem que chegar lá, e quando ela percebe que é longe, se ela deixa o desânimo tomar ela, ela só olha para cá e desiste. O desânimo é a mãe da desistência. Por que pessoas desistem? Porque se renderam ao desânimo. E não é fácil lutar contra o desânimo.
Uma vida desanimada pode roubar o fervor e o zelo espiritual. A Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus. Olhe para Jesus. Por que muitas pessoas perderam o fervor espiritual, perderam o zelo espiritual? Porque desanimaram, deixaram de olhar para Jesus, olharam para os problemas, para as insatisfações, para as adversidades, olharam para as contrariedades, olharam para o comodismo e desanimaram e desistiram. E por desistirem, perderam o fervor e o zelo. O desânimo pode nos levar a isso. Olhar para cima, para Jesus, é desviar o olhar das coisas visíveis ao nosso redor e voltar a olhar para Jesus. Irmãos, esse final de ano de 2022, várias situações que aconteceram no nosso país e também no mundo, eu lhes confesso que num primeiro momento me deu uma sensação de desânimo. Quando você começa a olhar para a sociedade brasileira, quando você começa a olhar para a realidade política do país, quando você começa a fazer uma leitura do cenário que está acontecendo no mundo, a tendência é desanimar. E eu me lembro que no início de novembro, eu olhando para essas circunstâncias, aquele desânimo profundo batendo na alma, aí me veio uma palavra de Jesus: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. E eu senti o Espírito Santo dizendo comigo, falando a mim: continue olhando para Jesus. Olhe para Jesus, para você não desanimar. Porque se você desanimar, você vai perder o fervor e o zelo espiritual. Temos que olhar para Jesus, irmãos. Outro elemento que pode roubar de nós o fervor e o zelo espiritual, e esse aqui, ele é o mais pesado de todos: se afastar da comunhão com o povo de Deus. É fatal. Se afastou da comunhão, vai se esfriar. Se afastou da comunhão com o povo de Deus, vai perder o fervor e vai perder o zelo. Eu não consigo entender por que algumas pessoas não priorizam e não valorizam a comunhão com o corpo de Cristo. Não entra na minha cabeça como que alguns crentes colocam a vida de comunhão na igreja como uma coisa de terceiro, quarto, quinto, 10º lugar. Desde que eu me entendo como gente, eu sempre entendi que é no meio da igreja em que eu tenho combustível para poder manter a minha vida acesa. Como eu me entristeço quando eu vejo irmãos, tanto aqui da nossa igreja, quanto em outros lugares, relativizando a comunhão, não valorizando estar no meio do povo de Deus. E quando o crente começa a negligenciar estar no meio do povo de Deus, é porque ele está valorizando outras coisas. Talvez o seu entretenimento, o seu lazer, seu comodismo, e não percebe que ele está morrendo espiritualmente. Muitos irmãos na fé perderam o zelo e o fervor porque se afastaram da comunhão. A comunhão é crucial para você manter a sua vida espiritual acesa. Quem se afasta da comunhão está dando um tiro na sua própria vida espiritual. É no convívio com os irmãos em Cristo que a nossa fé é revigorada e fortalecida. Quem se afasta da comunhão está fadado a esfriar espiritualmente. Há muitos irmãos que estão frios
que você deve fazer por aqueles irmãos que se afastaram? Primeiramente, orar por eles. Segundo, visitá-los. Vá visitar esses irmãos. Vá levar fogo. Se você vê que um irmão ou uma irmã se afastaram da comunhão, vá visitá-los. Ore por eles e visite. Porque a intenção do inferno das trevas é justamente essa: afastar você da comunhão. Porque você afastado da comunhão, você vai estar frio. E se você estiver frio, você será suscetível às seduções do pecado desse mundo. Se afastar da comunhão pode nos esfriar espiritualmente, pois faz com que deixemos de nos alimentar das realidades vivas do reino de Deus que se expressam no convívio dos santos. Há irmãos que estão dando um péssimo exemplo aos seus filhos, irmãos que não têm compromisso com a igreja de Jesus e estão deixando bem claro aos seus filhos que a igreja é descartável. Lá no futuro vão chorar. Lá no futuro vão lamentar de ver o descaso dos seus filhos para com as coisas espirituais, porque viram nos seus pais o mesmo descompromisso. Muitos pais estão falhando terrivelmente nesse assunto. Se os seus filhos não verem em você o amor pela igreja do Senhor, pelo povo de Deus, eles vão colocar na cabeça deles: isso é descartável, isso não é tão valoroso. E aí, quando eles encontrarem alguma coisa que aparentemente seja melhor, eles vão se afastar definitivamente do corpo de Cristo. Isso é sério. Aí ele faz algumas perguntas. Você está desanimado por causa da sua fraqueza espiritual? Desanimado por fracassos? Está desanimado pela dureza do coração das pessoas? Desanimado pelas circunstâncias em que você vive? A única forma de combater isso é manter fervor no coração, zelo. Essa semana eu subi um vídeo lá no meu canal do YouTube sobre o profeta Jeremias. E para eu subir esse conteúdo eu tive que preparar um estudo. E como Deus falou comigo através do profeta Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus num contexto em que o reino de Judá estava totalmente afastado do Senhor, numa condição de apostasia espiritual, de frieza. O reino de Judá queria fazer acordos com o Egito para lutar contra a Babilônia, e Deus estava dizendo através de Jeremias: fale para o povo não fazer isso. Fale para o povo não se juntar ao Egito, porque senão eles vão sofrer nas mãos da Babilônia. E Deus falou para Jeremias algo muito contundente. Deus disse: olha, eu estou te chamando, só que quero dizer uma coisa para você: o seu ministério será difícil, as pessoas não vão te ouvir, o teu povo não vai lhe dar atenção, vai ficar com raiva de você. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 1. Olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias 1. Jeremias 1. Lá no versículo de número 4. Diz assim, eu vou ler para você. Jeremias 1,4. A palavra do Senhor veio me dizendo: antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, antes de você nascer eu te separei, designei você profeta das nações. Mas eu, Jeremias, disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Porém o Senhor me disse: não diga que você é muito jovem, a todos a quem eu enviar você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos.
para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Olha para mim, deixa a Bíblia aberta. Deus disse: Jeremias, eu estou te levantando, você vai profetizar no meu povo, e também as nações circunvizinhas de Israel. Você vai mandar uma mensagem contundente ao meu povo. E Deus fala: não tenha medo, falem o que tem que ser falado, digam o que tem que ser dito, confronte naquilo que tem que ser confrontado. Eu estou levantando você como um profeta, mas saiba, o povo não vai te ouvir, vai rejeitar a tua mensagem, você vai ser aprisionado, lançado num poço, você vai passar momentos difíceis. E olha o que Deus falou para Jeremias, verso 17: e você prepare-se, vai dizer tudo o que eu lhe ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. Olha para mim, olha o que Deus disse: não fique com medo não, faz seu ministério, cumpre a sua função, proclama o que tem que ser proclamado, não fique com medo deles, porque senão eu vou fazer eles aterrorizar você. Faz seu papel, verso 18: e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes, o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e protegerei. Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu vou fazer de você uma cidade forte, vou fazer de você uma coluna de ferro, vou fazer de você um muro de bronze, ou seja, eu vou lhe dar resistência, para você cumprir o seu chamado, para você não esmorecer, não desistir, para você cumprir cabalmente o que eu lhe separei. E se teve uma coisa que Jeremias cultivou ao longo da sua vida, foi o fervor e o zelo espiritual. Quem cultiva fervor, quem cultiva zelo, se torna uma cidade forte, se torna uma coluna de ferro, se torna um muro de bronze, se torna firme para resistir às intempéries e dificuldades da vida. Por que muita gente está esmorecendo? Por que muita gente está declinando espiritualmente? Por que muita gente está entrando na sonolência espiritual? Porque eles faltam fervor e zelo. Porque não são cidades fortes, são cidades fracas. Não são colunas de ferro, são colunas de barro. Não são muros de bronze, são muros frágeis, de madeira, de orgulho. O fervor e o zelo vai te dar força, meu irmão. O fervor e zelo é crucial na sua vida. Pastor, mas são tantos problemas. Pastor, são tantas dificuldades. Pastor, é tanta luta, é tanta situação difícil que eu encaro na minha vida. Pastor, como que eu faço para manter isso? Isaías 40, versículo 28, diz assim, Isaías 40, 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor com fervor e zelo renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Crente, se você cansou espiritualmente, se você fraquejou espiritualmente, se você está desmotivado em sua espiritualidade, é porque lhe faltou zelo, lhe faltou fervor.
falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Quem não admita ficar com a espiritualidade xoxa, não admita ficar com a espiritualidade fria, apática, não admita. Busque a Deus. Diga: Senhor, incendeie o meu coração, incendeie a minha alma, incendeie você. Me ajuda a andar deste modo, com fervor e com zelo. Nós ainda vamos pensar muito sobre isso nos próximos dias. A minha oração a Deus é que Ele me ajude a me manter fervoroso e zeloso. Que Deus ajude você a se manter fervoroso e zeloso. Não admita que o mundanismo, que as distrações, que o dinheiro, que as ideologias deste mundo roubem de você o fervor e o zelo. É isso que vai manter você, o seu coração aceso, queimando para a glória de Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Olhe pela sua vida agora. Oh Deus, a Tua palavra é tão clara, Senhor. A Tua palavra é tão clara, Deus. Vamos compreender o tempo em que vivemos. É o tempo de frieza, é o tempo de apostasia, é um tempo de corações duros. Pai, no nome de Jesus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor. Que nunca nos falte zelo, que nunca nos falte fervor. Espírito Santo, vem falar com a tua igreja, vem falar com o teu povo. Vem nos avivar em Ti. Vem reavivar o nosso coração. Não permita que o pecado venha reinar em nossa vida. Que lutemos contra o pecado, contra a impureza. Não permita que a falta de dedicação seja uma realidade em nós. Ajuda-nos a separarmos tempo com o Teu Espírito, de comunhão, de relacionamento, de intimidade. Pai, não deixe que as distrações deste mundo venham, a Deus, tirar de nós o foco do Teu reino. Desperta do sono quem está dormindo. Desperta do sono quem está dormindo, Pai. Renova a paixão, o amor, o zelo, o fervor pelo Teu reino, pela Tua casa, pela Tua obra, Pai. Se alguém está cansado, prostrado, revigora as forças, revigora o ânimo, revigora o vigor e aviva-nos, ó Deus. Aviva. Que possamos ter um ansivo ardente no coração de servir ao Senhor através dos dons e talentos colocados na nossa vida, Pai. Completa essa palavra nos nossos corações, Espírito Santo. Que lutemos contra a apatia, contra a sonolência, contra a frieza. Que lutemos contra estas coisas. Em nome de Jesus. Mas colocando de pé no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Ministério de louvor, vem aqui à frente. Nós vamos cantar esse cântico. Vem fazer o que o homem não pode fazer. Vem nos avivar, Espírito Santo. Vamos cantar
Deixa esse ambiente, deixa esse lugar. Damos liberdade para o teu Espírito. Fazer o que a história nunca viu.
Diga, Senhor, que nunca falte o Senhor em mim. Nunca falte o perdão. Incendeia meu coração a Ti, Deus. Incendeia, Senhor, meu coração. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por estar no meio da comunhão do Teu povo. Por adorarmos a Ti com todo o nosso coração seco. Obrigado pela Tua palavra que nos alimenta e nos sustenta. Que possamos, a partir de amanhã, ao alegrar essa cidade, compreender o que vivemos e despertarmos do sono, estarmos avivados em nossa alma, em nosso ser. Obrigado pelo dia de hoje, nos deu uma semana de paz, de bênção. Que possamos levar a Tua luz neste mundo, que possamos ser sal e luz nessa cidade, para a glória do Teu santo e bendito nome, e que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que o Senhor venha infundir em você